Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse domingo, reunidos na fé e na esperança, celebramos a vitória do Cristo sobre o pecado e a morte. Neste domingo, dia do ressuscitado, renovamos nossa esperança e nossas forças naquele que está no meio de nós. Nos dirige a sua palavra de vida e salvação e nos alimenta com sua presença. Então, a primeira leitura está em Sofonias, capítulo 2, versículo 3, depois o capítulo 3, versículo 12 e 13. Sofonias, capítulo 2, versículo 3, depois o capítulo 3, versículo 12 a 13. Buscai o Senhor, humildes da terra, que pondes em prática os seus preceitos. Praticai a justiça, procurai a humildade. Achareis talvez um refúgio no dia da cólera do Senhor. E deixarei entre vós um punhado de homens humildes e pobres. E no nome do Senhor porá sua esperança o resto de Israel. Eles não cometerão iniquidades, nem falarão mentiras. Não se encontrará em sua boca uma língua enganadora. Serão apacentados e repousarão, e ninguém os molestará. Então, essa primeira leitura mostra pra gente que nós devemos sempre, buscar o Senhor, e que nós possamos colocar em prática os seus preceitos, colocar em prática a palavra do Senhor, fazer a vontade de Deus sempre na nossa vida. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 a 31. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 a 31. Considerai vós mesmos, irmãos, como fostes chamados por Deus, pois entre vós não há muitos sábios de sabedoria humana, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Na verdade, Deus escolheu o que o mundo considera como estúpido, para assim confundir os sábios. Deus escolheu o que o mundo considera como fraco, para assim confundir o que é forte. Deus escolheu o que para o mundo é sem importância e desprezado. Deus escolheu o que para o mundo é sem importância e desprezado, o que não tem nenhuma serventia, para assim mostrar a inutilidade do que é considerado importante, para que ninguém possa gloriar-se diante dele. É graças a ele que vós estáis em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e libertação, para que, como está escrito, quem se gloria, glorie-se no Senhor. Então, na liturgia de hoje, na segunda leitura, contemplamos a palavra de Paulo. Nos preparamos bem para ouvir e rezar com clareza o texto do Evangelho das Bem-aventuranças. Deus escolheu o que o mundo considera como estúpido, para assim confundir os sábios. Deus escolheu o que o mundo considera como fraco, para assim confundir o que é forte. Então, nesta linha, para o mundo, é feliz o rico, o poderoso e o honrado. Vale quem tem, pode e conta. Então, para Jesus, feliz é o pobre, o humilde e o desprezado. Tem valor aquele que não tem o poder e não é importante. É uma reversão radical de valores. É uma inversão, reversão radical de valores, sem possibilidade de mal entendido. Como a gente vai ver aqui na leitura do Evangelho, a gente vai ver através do Evangelho das bem-aventuranças, que para Jesus o feliz é o pobre, o humilde e o desprezado. Tem valor aquele que não tem o poder e não é importante. A gente vai ver isso no Evangelho de hoje, que está em Mateus, capítulo 5, versículo 1 a 12. Mateus, capítulo 5, versículo 1 a 12. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e, mentindo, dizerem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram
os profetas que foram antes de vós. Então, no Evangelho de hoje, né, para Jesus são felizes aqueles que consideramos infelizes e infelizes aqueles que nós consideramos felizes. Então, literária e estruturalmente, as bem-aventuranças são 8, né, pois apesar de empregar o termo bem-aventurado, os versículos de Mateus 5, versículo 11 e 12 são dirigidos de modo exclusivo aos discípulos. Assim, as bem-aventuranças traçam o perfil universal de todos que aceitam viver conforme as exigências do reino dos céus. Então, Jesus propõe as bem-aventuranças como um caminho de verdadeira felicidade e programa de autêntica vida cristã. A proposta da felicidade apresentada por Jesus, além de comportar em si a melhor forma de se viver em comunhão com o próximo e com Deus neste mundo, oferecem também a recompensa eterna. Então, nessa da segunda até a sétima, todas as bem-aventuranças são enunciadas no futuro, mas a primeira e a última são proclamadas no tempo presente. Então, Deus recompensa agora e futuramente quem procura viver conforme o ensinamento de seu Filho Jesus, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.